Ô Dani, só pra gente entender aqui, como que foi essa sua passagem pela Suíça, um país novo, né? Assim, tudo bem que a sua mãe já estava lá, mas você chegar num lugar, você era jovem, né? E aí chega lá com 19 anos, num país novo, tudo novo e tal. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei uns 2 anos direto, sim, mas entre isso eu ia muito para lá e voltava, porque eu tinha preguiça de aprender a falar o francês. E sim, lá é muito frio, amigo. Sim. E eu falava para minha mãe, eu não vou ficar aqui não, tô com vontade de pôr meus braços para fora. Né, lá é muito frio, não dá para pôr uma regata, não dá para usar uma sandália. Eu falo, quero voltar para o Brasil, não quero ficar aqui não. Eu tinha 24 anos na época. E a minha mãe falou, não, fique aqui que já está toda a família aqui. Tal. Eu muito teimosa, gosto de contrariar os outros. Eu voltei para cá, né? Eu fiquei lá um tempo e durante esse tempo eu aprendi a falar um pouco da língua, sim, porque eu cuidava de 2 crianças bem pequenas e elas me ensinaram muito, né? Sim. Porque o vocabulário infantil é um vocabulário mais pobre, então assim, eu conversava com elas, assistia muito desenho animado e tal, para eu poder... Sim. Então foi na prática mesmo que eu aprendi a falar a língua, tal, tudo. Mas aí eu voltei para cá, não fiquei muito lá, por causa disso, é muito frio e tal. Eu falava, ai mãe, tenho saudade do Brasil, porque o Brasil é bom. Sim. O Brasil é uma delícia, é uma terra maravilhosa. E aí eu vim embora pra cá, porque eu tinha deixado um namorado aqui. Oh. Não era pernilongo, eu tinha deixado um namorado aqui. Sim, mas aí ele era de Araçatuba ou Rio Preto? Ele era de Rio Preto. De Rio Preto. E aí eu vim da Suíça direto pra Rio Preto. Entendi. Me casei com ele, fiquei um tempo casada, 4 anos, aí depois me separei, voltei para Araçatuba, fiquei um tempinho só, depois vim pra cá de novo, porque eu amo São José do Rio Preto, é do meu coração. Sim. Aí aqui, ó, ali, ó. Ó o galã. Aí ele fez assim, picou a menina. Aí eu me casei com o pernilongo, isso já tem 13, 14 anos já. Ô Dani, e quando você voltou, aí você já tinha algum emprego em vista, alguma coisa ou não? Você não tinha, Milton, nada, não tinha nada. E até quando eu estava com o meu ex-marido, eu não tinha um trabalho, não, sim, né? E depois que eu me separei, eu comecei a trabalhar numa empresa de perfumaria e cosméticos. Sim. Fiquei durante uns 3 anos, que também era um universo bem feminino, de maquiagem e tal, e eu sempre gostei muito disso. E quando eu me casei com o pernilongo, logo que Marcela nasceu, ela tinha 5 meses, eu pedi a minha demissão, que eu tinha que cuidar dela, claro, enfim, claro. Eu não tinha ninguém para me ajudar aqui, minha família toda longe. E aí eu comecei a pensar, Milton, falei, o que é que eu vou fazer, meu Deus? Falei, eu não sei fazer muita coisa, eu sei fazer isso aqui, né? Eu acho que eu sei fazer. Eu nunca fiz curso de nada, mas eu sempre tive muito amor por isso, por esse universo de maquiagem, de cabelo e tal. E eu distribuí uns currículos. Falei, se eu não for chamada para nenhum lugar, né? Eu vou ver o que eu vou fazer. Tá bom. Aí eu mandei currículo em supermercado. Falei assim, ai meu Deus, vou mandar para rotisseria, porque eu queria trabalhar na rotisseria, comer um presunto, um negócio ali nos olhos, sabe ali, ó, comer um presunto. Mas a pessoa do supermercado já via que eu ia, né? Ia dar prejuízo. Ia dar um prejuízo no presunto. Falou, eu não vou contratar essa moça, não. Aí fiquei sem emprego, Hamilton. Aí o pernilongo falou assim, por que você não faz aqui em casa mesmo, nessa sala? Eu compro uma cadeira de cabeleireiro, eu tenho um dinheirinho guardado, a gente compra os produtos e tal, e você começa a atender. Pô, eu falei para ele, então, vamos meter o louco. Aí, e eu com Marcela, né, pequena. Sim. Neném. Eu falei para ele, então vamos embora. E eu comecei a olhar no YouTube muitos tutoriais, muito. Sim. Porque eu não tinha grana para fazer curso nenhum, claro, Hamilton, claro. Nem online, nem diz online, nada. E aí eu comecei a olhar, eu falei, acho que eu sei fazer essas coisas aí. Eu gostava muito, né? Demais. Comecei a ver quais eram os produtos que estavam no mercado, de qualidade e tal. Aí o pernilongo fez uns cartãozinhos de visita, porque eu não tinha rede social, não tinha nada, Milton. Não tinha nem celular. Sim. Só tinha lá o notebook e eu ficava olhando o YouTube, né, os tutoriais, sim, e tal. E aí ele fez os cartãozinhos, fui lá no semáforo, ó, nos carros, na creche da Marcela, com as professoras, faço cabelo e maquiagem, tudo mentira, não sabia fazer nada. Toma, que tal, vai lá fazer o cabelo. E aí quando foi a primeira cliente, falei, meu Deus, a mulher veio, e agora o que é que eu vou fazer com essa mulher? E a mulher ia num casamento e tal, tudo, falei, meu Deus. Aí baixou aquele espírito aqui, ó. Sim. Né? E aí eu peguei essa mulher, fiz o cabelo, fiz a maquiagem, ela gostou. E ela gostando, ela falou para as outras propaganda professoras. Boca a boca. Exatamente. Aí foi tudo muito boca a boca, Milton, muito. Sim. Aí foi indo rápido. E eu fazia muito
Depois que eu comprei um celular, comecei a fazer postagem no Facebook de antes e depois da mulherada, porque muda. Sim. Não é um milagre, mas muda bem. A maquiagem traz, realça a autoestima, a beleza da mulher, tal. Eu falo que todo mundo tem a sua beleza, menos o pernilongo. O pernilongo é uma coisa que... É uma beleza única. Uma beleza única, beleza rara. Exclusiva. É rara. E, bom, aí foi. E foi essa boca a boca que me ajudou demais. Aí eu fui tendo clientes e tal. E o meu sonho era produzir as noivas. Nunca tinha produzido nenhuma, meu filho. Mas eu mentia, falava que tinha produzido, sim. Elas, né, chegarem até mim e falavam, eu produzi sim. Aí eu catava uma menina no calçadão, falava, vamos lá que eu vou pintar você de noivo. Aí não tinha dinheiro para comprar uma coroa, um negócio, catava uma pulseira, enfiava na cabeça dela, fazia um negócio e postava. Eu sou boa pra foto, eu ponho a foto, posta, parece que a pessoa tem a coroa, o negócio. Tá dentro da igreja. Tá dentro da igreja, só falta o noivo. E aí foi indo, até eu chegar em Instagram, que eu não tinha Instagram. Sim. Eu não tinha, só tinha Facebook. Ai, Hamilton, e eu tinha muita vergonha, né? Eu sou tímida, pode não parecer, mas eu sou. Tenho um pouco de, né, de bloqueio. Aí, no Instagram, eu fiz um primeiro tutorial. Não era live, eu sei lá o que era. E a mulherada gostou, porque eu falo de igual para igual com todo mundo. Não, fala fácil, todo mundo entende. Uma linguagem exatamente. É o que o pessoal quer ouvir, exatamente. Né? Eu não tenho uma coisa decorada. Porque tem coisa técnica, assim, ninguém entende. Eu não tenho. Eu não sei falar para você, olha, Hamilton, passe a sombra esfumando. Não, é assim, minha filha, você vai pegar o pincel e vai fazer assim, tá. E aí elas começaram a aprender, gostar e marcar curso de automaquiagem e tal. E umas marcavam até para me conhecer, não era nem para fazer o curso. Que legal. Porque conversa e tal e tal. E a gente foi criando uma amizade, essas seguidoras todas. E aí, gostou desse corte? Então não esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações, dá aquele like e compartilha para todo mundo. O link para o episódio completo tá aqui embaixo. É só clicar e assistir.